hoje estamos aqui com a Daniele, que foi uma das assessoradas que nós tivemos aqui na Cristiane Zamboni Recolocação e Carreira, né? Seja bem-vinda, Dani. A Dani, ela vai estar falando um pouquinho a respeito da experiência dela de recolocação, né, através do nosso trabalho. Então, seja bem-vinda, né, Dani? Tudo bem? Oi, tudo bom? Eu sou a Daniele, então, e como a Cris falou, eu fiz o trabalho de recolocação com ela e recentemente iniciei numa nova empresa, então eu vou estar falando um pouquinho da minha jornada com vocês. Legal. Obrigada, né? Primeiro eu gostaria de te agradecer, Dani, por tu estar falando, né? Dando teu depoimento aqui, né? Do trabalho que a gente pôde desenvolver juntas, né? E eu gostaria, assim, que tu pudesse comentar um pouquinho para as pessoas, né? Como é que foi essa tua jornada? Como é que tu chegou no meu nome? Como é que tu chegou na Cristiane Zamboni Recolocação e Carreira? E que tu pudesse falar um pouquinho, né? Porque nesse momento de pandemia, as pessoas elas têm assim uma impressão de que realmente elas não vão conseguir fazer esse processo de transição, né, Dani? E o teu processo ele começou junto praticamente com a pandemia, né? Foi Exatamente. praticamente nas mesmas semanas, né? Então que tu pudesse Uhum. comentar um pouquinho sobre isso, então. Na verdade foi uma coincidência, né? Eu estava terminando estava terminando os meus estudos do doutorado e eu trabalhava já há muitos anos na mesma empresa. Aí, com essa transição de terminar o doutorado, eu decidi, então, que eu gostaria de atuar em outra área, uma área um pouco mais técnica. Uhum. E dentro da minha área, eu sou engenheira de alimentos, e com isso veio uma vontade, assim, de procurar talvez uma nova empresa. E eu tenho um conhecido que fez o processo com a Cris e também conseguiu se realocar de uma forma muito boa no mercado, né, como ele queria, com as vontades dele, trabalhando numa empresa no ramo que ele gostaria de atuar. Por causa disso, então, eu resolvi conversar com a Cris, e foi também um dos meus medos, né, Cris, começar agora esse processo, em meio a uma pandemia, em meio a uma situação que a gente não viveu, que a gente não sabe nem como vai ser o dia de amanhã, né, o que vai acontecer amanhã. E daí a gente conversou um pouquinho, a gente decidiu dar uma pesquisada no mercado e viu que não, que realmente existem oportunidades, é só a gente se organizar e seguir corretamente o processo, né? Eu acho que isso foi o mais importante, né, Cris? Ir no passo a passo e fazendo todas as atividades que a Cris propõe, porque deu um resultado muito positivo e eu estou bem feliz com o que a gente conseguiu desenvolver juntas. Até porque foi um resultado muito rápido, né? Logo a gente conseguiu e exatamente o que eu queria, assim, uma Uhum. vontade, uma vontade minha que foi atendida. Dani, e eu queria que tu pudesse falar para as pessoas assim, né? Porque todo o nosso processo, ele foi um processo online, né? Então a gente Sim. todos os atendimentos que eu realizo, eu faço os atendimentos presenciais e a mesma metodologia eu adaptei ela e a gente consegue atender online, né? Então eu queria que tu me Uhum. comentasse um pouquinho assim, porque para as pessoas saberem onde fica a sede da Cristiane Zamboni, fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E a Dani, né? A Dani, ela tava um pouquinho longe de mim, né, Dani? Uhum. Pessoal, onde é que tu reside? Então, eu morava, quando eu iniciei o processo, em Erechim, no Rio Grande do Sul, e agora eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Então, e a gente não se conheceu presencial, né, Cris? A gente iniciou o trabalho todo de forma online, todas as nossas reuniões, a entrevista simulada, a etapa de elaborar o currículo, de formular novamente o LinkedIn, tudo a gente fez de forma online, sempre deu muito certo, né? A gente conseguiu interagir Explode. de uma forma muito boa e a Cris me deu todo o suporte necessário, até pré-entrevista, pré-processos que eu passei dentro da empresa que eu estou agora. Então, a Cris sempre esteve presente junto comigo e simulando isso tudo de uma forma virtual e sempre deu um resultado bem bom.
Então, não acredito que isso seja uma barreira, até porque a gente vê que hoje, na verdade, com tudo que está acontecendo, as redes sociais está aí exatamente para isso, né? Para ajudar Uhum. a gente nessa forma, de forma dessas distâncias e aproximando também as pessoas. Então, não, em nenhum momento isso foi um empecilho, tanto que em algumas situações eu estou em Blumenau, com a minha família daqui, às vezes estou em Florianópolis, às vezes estava em Erechim, a gente sempre conseguia conversar, se comunicar e Uhum. levar o processo da melhor forma. Legal. Dani, eu queria que tu pudesse comentar, assim, pela tua experiência do processo de assessoria, qual das etapas tu percebe, assim, que foi uma etapa mais importante no teu processo e como foram a participação dos processos seletivos, assim, as nossas indicações, as vagas, enfim, porque a gente sabe que a questão do LinkedIn hoje é extremamente importante, né? Tu recebeu bastante Uhum, oportunidades por ali. Tem muitas pessoas uhum. ainda que são um pouco, não é descrentes, é que tem um pouquinho ainda de receio É mesmo, é? dessa rede social, né, que ela é profissional, que ela é mundialmente utilizada atualmente, né? Então, eu gostaria que tu me primeiro pudesse falar assim, qual foi dessas etapas que a gente desenvolveu que tu acha que mais foi importante para tua recolocação e que tu pudesse falar das vagas que surgiram para que tu pudesse participar e, enfim, ter sucesso aí nesse novo trabalho aí que tu está atualmente. Então eu acho que a etapa mais importante foi essa. Na verdade, não foi uma das etapas, mas foi a forma com que vocês fazem esse trabalho de mostrar, né? Mostrar a gente, o currículo e o LinkedIn. Acho que os dois concomitantes, um com o outro, né? Porque realmente eu observei isso, eu já estava há um tempo atrás, assim, tentando essa recolocação profissional, e realmente eu não via os resultados que eu vi depois que a gente elaborou todo o meu currículo, todas as informações que a gente colocou nele e também o que a gente fez com o LinkedIn. Assim, realmente surgiram várias oportunidades através do LinkedIn. In lounge rooms across the nation. Pessoas que vieram conversar no particular no LinkedIn, solicitando então uma segunda conversa, um currículo por e-mail, através então desse primeiro contato pelo LinkedIn. E também respostas aos e-mails que a gente enviou com o currículo reformulado. Então, eu acho que realmente essas duas etapas, elas foram assim, uma complementar à outra. Então, tanto a reestruturação do meu LinkedIn, mostrando exatamente tudo que eu já tinha conquistado até ali, que não estava de uma forma assim muito bem exposta dentro do aplicativo. E eu acho que depois que você conseguiu dar aquela reformulada no LinkedIn, realmente ficou muito mais visual e muito mais acessível para as pessoas terem conhecimento de quem é a Daniele, né, e o que a Daniele fez até hoje, e também toda a elaboração do currículo também. Então, eu acho que essas duas etapas foram muito importantes. E também eu acho que a parte que você deu todas as sugestões de como abordar toda a temática dentro da entrevista também, eu acho que isso foi bem importante, porque em algumas situações eu já tinha passado assim por entrevistas dentro da empresa antiga que eu trabalhava para outros cargos, e eu nunca consegui expor assim realmente os pontos que eu consegui expor nessa entrevista nessa nova empresa. Então eu acho que foram pequenas dicas, assim, me conhecendo como você me conheceu, né? E talvez abordando os meus pontos positivos também. Isso me ajudou, me auxiliou bastante né, durante essa fase de entrevista. Legal. E fala um pouquinho assim, das tuas expectativas, né? Quando tu começou o processo. E depois, agora, quando tudo isso se concretizou, quando realmente assim tu conseguiu atingir o objetivo de mudar um pouquinho de área, de mudar inclusive de cidade, morar assim numa cidade que tu já tinha morado anteriormente, né? Um lugar que muitas pessoas gostariam de morar, né, Dani? Que é o Vale do Silício Uhum. brasileiro, né? Então, que tu pudesse contar um pouquinho assim lá no início,
se tu entende assim que as tuas expectativas elas estavam de acordo com o que tu conseguiu atingir aí no teu objetivo com o nosso trabalho. Então, até eu acho que isso clareou bastante na minha cabeça, assim, porque o que eu sabia é que eu queria mudar, que aquilo estava um pouco, já tinha essa fase, já tinha passado para mim, de toda a atuação que eu já tinha em um período muito grande de trabalho numa empresa, né, na mesma empresa. Então, eu sabia que aquilo que eu queria mudar, mas eu não sabia exatamente o que eu queria atingir. E com o processo da crise, com a oportunidade que surgiu dessa empresa, eu consegui visualizar isso mais, e hoje eu tenho uma clareza grande. Até a gente estava conversando. Legal! Que surgiram outras oportunidades logo depois desse aceite para essa empresa, e essas outras oportunidades me fizeram ver que não, que realmente tinha tomado a decisão certa e tinha encontrado um caminho certo para mim. E eu acho que até a Cris, logo depois que eu dei o aceite, a gente conversou em alguns momentos, tu disse, não, tem que ir fé, tem que ir confiante, e agora também tem que tomar alguns pontos da tua vida que a gente tratou durante as nossas conversas também, né? Alguns pontos que eu deveria ter um pouco mais de atenção na minha vida agora, com toda essa mudança que eu estou passando e que realmente eu vi que são importantes e necessários. Então, o processo ajudou até nisso, assim, até nesse autoconhecimento e conseguir, assim, ver o trabalho com aquela alegria, com aquele, eu gosto que seja segunda-feira de manhã, sabe? Então, eu acho que isso também foi importante. Com certeza. Eu acho que uma das etapas que propiciou talvez isso, até para que as pessoas saibam, foi dos testes. A gente tem aquela testagem dos sabotadores mentais, tivemos a testagem do DISC, né? Que eu acho que são instrumentos que ajudaram a clarear muito mais qual era o caminho, qual era a tua intenção daqui para frente, né? Que não era só fazer uma mudança pela mudança, mas sim uma Exatamente. mudança onde tu pudesse mudar a tua possibilidade em termos profissionais e também de aprendizado, né, Dani? Exatamente. Foi bem legal. Que bom. E daqui para frente, assim, quais são as expectativas, as perspectivas aí, Dani? Eu acho que as expectativas são as mais positivas possíveis. Eu acho que eu estou aprendendo muito no novo emprego, ele está sendo um desafio para mim. E eu estou bem feliz com tudo que aconteceu, assim, com toda essa mudança no meio de uma pandemia, realmente, uma mudança 360. Legal. E até assim, ó, se tu puder contar um pouquinho, não precisa, né, tu trazer muitos detalhes, mas como que foi, assim, o processo na pandemia? Como que foram as entrevistas? Como que foram as avaliações? Tu chegou aí na empresa que te contratou? Como é que foi tudo isso? Conta um pouquinho, assim, pro pessoal. Então, exatamente porque nós estávamos numa pandemia, a gente já fez o teste de fazer o processo da crise online e as empresas também, todas de forma online. Então, o processo ele passou por várias etapas, tanto de entrevista quanto de alguns testes de perfil e alguns testes também que a empresa, internos da empresa. Tudo de forma online. Mas sim, em um momento a gente decidiu, então, que antes de dar o aceite final, até por uma sugestão da Cris, eu tivesse uma conversa na empresa, conhecesse um pouquinho do ambiente da empresa. Isso também foi bem legal, eu acho que é importante, para eu dar aquele último ok, mas o processo foi todo de forma online, virtual. Legal. Empolgante. São as reinvenções, são as necessidades que a gente tem de se adaptar e imaginar. Eu acho que uma coisa que tu trouxe na tua fala, bem legal, foi quem iria imaginar que a gente, nesse momento, né, todos nós estivéssemos passando por uma pandemia e que justamente nesse momento tu pudesse conseguir fazer esse movimento que tu tanto estava buscando profissionalmente. Uma mensagem que tu poderia deixar assim para aquelas pessoas que hoje elas estão trabalhando numa empresa e que elas já perceberam assim, chegou o meu limite, ou chegou o meu ciclo venceu, ou aquela pessoa até que está desempregada, que nesse momento assim pensa, essa pandemia tá aí, não tô conseguindo vagas, não tô conseguindo entrevistas.
que conselho, o que tu diria para essas pessoas? O que eu posso dizer hoje é que o momento que eu decidi, assim, procurar o trabalho da Cris, e que a Cris me ajudou a me autoconhecer, elaborar o meu currículo, reformular o meu LinkedIn, foi o momento que eu consegui decidir o que eu realmente queria, por eu estar numa empresa há muitos anos e querer uma recolocação, então eu me autoconhecer, eu buscar entender o que eu quero e qual é o perfil da Daniele, e ela então conseguiu reestruturar tudo isso e de uma forma muito clara, assim, sempre muito verdadeira e autêntica, a gente conseguiu então fazer essa caminhada de uma forma saudável, tranquila, e os resultados foram ótimos e a gente ainda está colhendo esses resultados, porque eu vou sempre mandando para ela, porque tem muita gente entrando em contato, eu até estou indicando outras pessoas para essas vagas que estão me procurando, porque realmente está vindo cada vez mais vagas, então eu acho que essa decisão de tomar, ela é necessária, ela é importante em algumas situações da nossa vida, de decidir eu quero mudar, mas às vezes sem uma estrutura, sem uma base, isso fica muito complicado. Então, eu acho que foi fundamental para mim ter feito essa parceria com a Cris, então, e o trabalho de recolocação. Legal, Dani. Então, gostaria de te agradecer muito. Acho que foi um processo bem legal. Gostei muito, assim, de ter te acompanhado nesse período. E gostaria muito de te agradecer, que a gente solicita, às vezes, para as pessoas. Eu acho que tu foi, assim, bem solícita nesse momento de estar gravando esse vídeo aqui para a gente poder falar um pouquinho mais do trabalho, para as pessoas entenderem um pouquinho mais como funciona a questão da assessoria para recolocação. E gostaria de te desejar, assim, muito sucesso na tua trajetória profissional. Tu é uma excelente profissional. Tenho certeza que tu vais fazer um ótimo trabalho, tanto nessa empresa quanto nas empresas que tu vir a trabalhar. E tenho certeza, assim, que tu vai aproveitar bem enquanto profissional. Tu é uma pessoa super dedicada, foi muito dedicada ao processo, e isso também, com certeza, contribuiu para que a gente pudesse atingir o objetivo. Eu também só tenho a agradecer. Eu acho que realmente você me ajudou em um monte. Se eu estou bem feliz onde eu estou hoje, está tudo dando super certo. E conseguiu colocar e me mostrar assim qual eram os meus sonhos, os meus objetivos, e que eles foram atingidos. Então, graças ao trabalho que você desempenha. Então, eu também só tenho a agradecer e dizer para as pessoas, sejam a Cris vai puxar a orelha em algumas situações, que tem que fazer o processo, o passo a passo bem direitinho, mas se seguir corretamente, vai dar tudo certo, tenho certeza. Legal. Obrigada, Cris. Obrigada.